tudo bem com vocês? Vou deixar assim por enquanto, porque é melhor. Hoje a gente vai falar sobre a evolução. Bem, eu vou fazer só uma parte da aula, porque já vai dar 10 horas e eu tô muito cansada. Enfim, evolução, esse é o nosso tema. O que significa evolução? Muitos vão pensar que é o progresso, né? Que é a capacidade de você conseguir evoluir profissionalmente. Mas não é sobre progresso. Nunca foi sobre progresso. É o processo de evolução, ele tá ligado ao quê? A uma mudança gradual na composição genética de uma população ao longo das gerações sucessivas. E aqui ele vai explicar mudanças observadas nos organismos ao longo de uma história geológica. Então, o que quer dizer essa evolução? A evolução quer dizer basicamente, quer trazer um conceito sobre a modificação das características de um organismo. Como é que ocorreu? Porque, vamos supor, por exemplo, que a gente tem uma borboleta Não, calma. Vamos supor que a gente tem aqui uma borboleta branca, uma borboleta marrom. Aí, por que houve essa mudança? Antes tinha maior quantidade de borboletas brancas. Só que aí, com o passar do tempo, com a Revolução Industrial, a borboleta marrom conseguiu se esconder melhor dos predadores. Então, houve uma mudança gradual na composição genética. Por quê? Porque as borboletas que eram brancas passaram a ser marrons, isso por conta da modificação de suas características. E aí, a gente tem então que a evolução, ela vai ser basicamente um processo que tem um objetivo de explicar essas mudanças. O primeiro processo que vai aparecer pra gente é o criacionismo. É a tese inicial. O que é esse criacionismo? Bem, o criacionismo, ele está relacionado à questão religiosa. Não importa se é católica, evangélica, cristã, islâmica, judia, não importa. Tudo vem de uma origem só, que é a partir da vontade divina. Então, um ser divino teve a vontade de criar o mundo. E aí, o criacionismo, ele não exige uma demonstração científica. Ele só utiliza as escrituras de uma determinada religião. Por exemplo, baseada no Gênesis da Bíblia. Então, eles vão trazer uma ideia de fixismo. O que é esse fixismo aqui? O fixismo, ele está relacionado à questão de que as espécies não vão evoluir. Será que eu estou escrevendo certo? Não evoluem. Beleza. Para eles, essas espécies, elas são imutáveis. E não sofreram modificações genéticas, não sofreram mutações, que é o que vai falar mais lá na frente um pouco sobre as mutações genéticas. Mas isso fica para outra parte. Enfim, para eles, pro fixismo, no criacionismo, ele não vai ter mudanças. Então, as espécies, elas vão continuar sempre as mesmas.
E aí depois a gente vem pro lamarquismo, que... Oh, gente. Agora. Que vai falar sobre o que esse lamarquismo? O lamarquismo, ele fala sobre as modificações ao longo do tempo, porque ele analisou, o Jean-Baptiste Antoine Monnet, que era o Lamarck, ele tinha... Calma. Deixa eu só falar uma coisa correta aqui. Ele era um aluno de um cara conhecido como Buffon, que previu... que falava um pouco sobre a evolução dos seres, abrindo... Na verdade... enfim, eu não vou falar sobre esse Buffon. Mas vamos lá. O Jean-Baptiste Lamarck, ele estudou sobre a evolução, e aí ele acabou sendo o primeiro naturalista a propor explicações para os mecanismos das mudanças evolutivas, ou seja, ele foi o primeiro a estabelecer, falar sobre as mudanças evolutivas. No caso aqui, a mudança gradual na composição genética, nas mudanças que observadas no lamarquismo. E aí o Lamarck, ele vai sugerir que as variações dos organismos vão ocorrer de uma forma gradual, com o passar de muitas gerações, que uma descendência vai herdar essas características adquiridas pelos genitores, certo? E aí, em 1809, o Lamarck, ele vai publicar uma Philosophie zoologique, que no caso é uma filosofia zoológica, né? Que vai ampliar os pensamentos do que ele pensava sobre as modificações. E aí ele vai estabelecer que as mudanças dos seres vivos vão resultar de quê? Da ocorrência de uma lei natural, de uma forma que não tem nenhuma intervenção divina. Quais são essas leis que ele estabelece no Philosophy Zoologique? Zoológico, sei lá, que é a lei do uso a lei do uso e desuso, que é o que garante o quê? A necessidade de adaptação imposta pelo organismo por um ambiente em que levaria ao uso. Então, tipo assim, o quanto mais você utiliza a sua mão, maior ela vai ficar. Então, por conta dos esforços repetidos. Então, causando uma hipertrofia. Pensa lá na academia. Você tá lá utilizando seus bíceps. Ou então, fazendo exercícios para os seus glúteos, para suas pernas. E aí, o quanto mais você trabalha os seus bíceps, glúteos, pernas, costas, ombros, mais eles vão se tonificando, né? E aí vão crescendo também. Isso é uma hipertrofia. Por quê? Porque você vai estar fazendo uma utilização, um esforço repetido. Quando você pega os pesos, vai estar fazendo um esforço repetido. E aí, agora vamos para... Isso é um exemplo, né? Sobre a questão da lei do uso e desuso para explicar o que é a hipertrofia. Mas aí, se você fizer o supino errado, você pode acabar tendo uma atrofia, que é a perda da musculatura do seu peito. Entendeu? Então, o que quer dizer a lei do uso e desuso? Quanto mais você faz esforços repetidos para uma determinada região, mais você vai utilizar ela. Então, maior ela vai ficar. Por exemplo, no pescoço da girafa. Quanto as plantas, elas cresceram
de um nível tão grande que as girafas começaram a utilizar o pescoço delas para poder se alimentar. E aí, a partir disso, o pescoço delas cresceram. Beleza. O desuso é basicamente explicar a perda de uma característica. Então, vamos ver um animal aqui. Deixa eu pensar. Vamos lá, nas cobras. Vamos lá, vamos pro exemplo do cachorro, vamos supor. O cachorro, ele não usa o rabo dele. Se ele não usa, então ele vai tender a desaparecer. É isso que a lei do uso e desuso quer dizer. Então, se não usa, o rabo dele desaparece. E aí, se o rabo dele desaparece, o futuro filho dele não vai ter rabo, entendeu? Mais ou menos isso. Agora, é a mesma coisa, vamos ver por um exemplo. Você não usa seu umbigo. E aí ele vai passar a desaparecer. Ele vai sofrer um desuso, porque você não usa o umbigo. Se você não usa o umbigo, ele vai desaparecer. Aí seu futuro filho não vai ter umbigo. Mas se você fizer academia e for muito musculoso, muito musculosa, seu filho vai nascer com músculos. Então é isso que quer dizer a lei das heranças dos caracteres adquiridos, que que o uso ou o desuso de uma característica vai ser passada para os... Como é o nome? Para os descendentes, assim possibilitando uma evolução. E aí, uma palavra-chave, algo que é chave para descobrir se trata mesmo do lamarquismo é se há necessidade. Ocorre essa necessidade porque, assim, essas espécies ela ainda não têm essas características. E aí, elas vão meio que se adaptar ao ambiente em que elas estão inseridas pela necessidade. Por exemplo, das girafas. Elas tinham os pescoços curtos, certo? E aí, com o crescimento da vegetação, das plantas, das árvores, ela se viu necessitada de crescer o pescoço dela para ela poder comer. Então, como ainda não existia girafas do pescoço muito longo, houve uma adaptação ao meio em que ela está inserida a partir de uma necessidade. Que necessidade foi essa? Uma necessidade de alimentação. Então, é isso que quer dizer a teoria de Lamarck. Porém, o lamarckismo ele foi alvo de crítica. Por quê? Porque durante o período que ele estava fazendo essa pesquisa sobre a evolução, existia ainda muito enraizada as ideias do criacionismo, do fixismo. E até porque era no século XIX. Era século XIX? Era século XIX. E aí tem esses negócios, né? Da igreja e tal. E aí elas não foram totalmente aceitas. Fora que o Lamarck ele foi refutado quando cortaram os rabos dos ratos, que foi pelo experimento, né? E os ratos continuaram a nascer com os rabinhos dele.
É isso o lamarquismo.